Você já traiu alguém que confiava em você? Já mentiu olhando nos olhos de quem mais ama? Já pisou em alguém para conseguir o que queria? Se a resposta for não, você está mentindo para si mesmo. Porque neste exato momento, enquanto você se considera uma pessoa boa, decente, ética, existe uma versão sombria de você esperando as condições certas para emergir. Uma versão que você não reconheceria, mas que é tão real quanto essa, que está escutando isso agora. E sabe o que é mais perturbador? Essa transformação não acontece da noite para o dia. Ela não vem com bravura ou revelação dramática. Ela acontece gradualmente, através de pequenas concessões morais que parecem justificadas no momento, até que um dia você acorda e percebe que se tornou exatamente o tipo de pessoa que costumava desprezar. Quantas vezes você já fez algo que sabia que estava errado, mas encontrou uma justificativa convincente? Quantas vezes escolheu o que era bom apenas para você, ao invés do que era certo? Parabéns! Você acabou de ter um vislumbre da mecânica que transforma pessoas comuns em monstros. E ela está operando na sua vida neste exato momento. Nicolau Maquiavel mapeou com precisão cirúrgica essa metamorfose moral. Ele desvendou os mecanismos psicológicos fundamentais que governam a transformação de indivíduos éticos em predadores calculistas. Sabe o que é interessante? Esses mecanismos não são aberrações raras. Eles são características universais da natureza humana, operando constantemente sob a superfície de nossa civilidade aparente. Hoje, vou ser seu guia nesta descida ao abismo mais profundo da psique. O que vou revelar hoje não são apenas insights históricos, são verdades contemporâneas sobre forças que moldam cada decisão que você toma, cada relacionamento que mantém, cada ambição que persegue. Prepare-se para uma jornada que vai questionar não apenas suas ações, mas a própria natureza de quem você acredita ser. Porque nos próximos minutos, vamos explorar por que a linha entre herói e vilão não apenas é mais tênue do que você imagina, ela pode nem existir. Antes de mergulharmos na filosofia maquiavélica, preciso destruir uma ilusão fundamental que sustenta nossa autopercepção moral. A crença de que existe uma diferença categórica entre pessoas boas e pessoas más. Esta distinção binária, santos versus pecadores, heróis versus vilões, é uma das ficções mais perigosas da civilização humana. Perigosa porque nos cega para nossa própria capacidade de corrupção moral, deixando-nos vulneráveis às mesmas forças que desprezamos em outros. A realidade que Maquiavel mapeou é muito mais complexa e perturbadora. Não existem pessoas essencialmente boas ou más. Existem apenas pessoas sob diferentes pressões, enfrentando diferentes tentações, operando dentro de diferentes sistemas de incentivos. Florença, Itália, início do século XVI. Maquiavel testemunhou algo que abalou todas as suas convicções sobre a natureza humana. Viu líderes religiosos torturarem inocentes, viu comerciantes respeitáveis traírem parceiros de décadas, viu cidadãos exemplares se transformarem em assassinos quando a ordem social colapsou. Mas o que realmente o chocou não foram os atos em si, foi a facilidade com que pessoas aparentemente virtuosas os cometeram. Foi a naturalidade com que indivíduos éticos abandonaram seus princípios quando confrontados com ameaças à sua segurança, status ou ambições. Essa observação levou Maquiavel a uma conclusão revolucionária. A moral não é um traço fixo de caráter, mas uma performance social mantida enquanto as condições permitirem. Quando essas condições mudam, quando a pressão aumenta, quando os riscos se intensificam, quando as oportunidades se apresentam, a máscara moral pode desmoronar com uma velocidade que nos deixaria atônitos. Ele chamou essa descoberta de verità effettuale, que significa a verdade efetiva, em oposição à verdade idealizada dos filósofos morais. A verdade efetiva é que comportamos moralmente não porque somos morais, mas porque a moralidade geralmente serve aos nossos interesses. Quando ela deixa de servir, quando se torna um obstáculo ao que realmente desejamos, descobrimos com que facilidade podemos abandoná-la.
Esta não é uma observação cínica, é uma análise científica da condição humana. Maquiavel não estava celebrando essa realidade, estava documentando-a com a precisão de um anatomista moral. E suas descobertas se tornaram ainda mais relevantes em nossa era de redes sociais, economia da atenção e competição global intensificada. Pensem na pressão constante para cultivar uma imagem perfeita online. Pensem na necessidade de se destacar em mercados saturados. Pensem na ansiedade existencial de uma geração que foi criada acreditando que podia ser qualquer coisa, mas descobriu que as oportunidades são limitadas e a competição é feroz. Essas pressões modernas são amplificações das mesmas forças que Maquiavel observou na Florença renascentista. E elas estão produzindo os mesmos efeitos: a erosão gradual de princípios morais em favor de vantagens táticas. Mas aqui está onde a análise maquiavélica se torna verdadeiramente profunda. Ele percebeu que essa erosão não acontece através de grandes decisões dramáticas, mas através de uma série de pequenos compromissos morais que individualmente parecem insignificantes. Você não acorda um dia decidindo se tornar uma pessoa má. Você simplesmente faz uma pequena concessão moral aqui, uma racionalização conveniente ali, uma justificativa aparentemente razoável acolá. E essas pequenas traições de seus próprios princípios se acumulam, criando uma momentum psicológica que torna cada traição subsequente mais fácil, mais natural, mais justificável. Em outras palavras, é quando você entra em um estado mental de alta performance e consistência, geralmente após pequenos sucessos repetidos, reforçando a confiança, o engajamento e a motivação. É como a metáfora do sapo na água fervente. Se você colocar um sapo em água já fervendo, ele pulará imediatamente. Mas se você colocar o sapo em água fria e aquecer gradualmente, ele ficará até morrer. Nossa integridade moral funciona da mesma forma. Raramente é destruída de uma vez, mas gradualmente corroída através de compromissos incrementais que, no momento, parecem razoáveis. Aristóteles já havia intuído algo similar quando escreveu sobre a formação do caráter. Somos o que repetidamente fazemos. Mas Maquiavel inverteu essa fórmula. Não apenas nos tornamos virtuosos através de atos virtuosos repetidos, mas também nos tornamos viciosos através de pequenos atos viciosos que se acumulam ao longo do tempo. Essa compreensão nos leva a uma verdade desconfortável. A pessoa que você é hoje não é garantia da pessoa que você será amanhã. Seu caráter atual é resultado das pressões que você enfrentou até agora, das tentações que conseguiu resistir, das oportunidades que escolheu perseguir ou rejeitar. Mas conforme essas variáveis mudam, você também muda, de formas que podem surpreender até você mesmo. Agora vamos ao coração da análise maquiavélica, os mecanismos específicos através dos quais pessoas éticas se transformam em predadores morais. Maquiavel identificou 3 forças fundamentais que operam nessa transformação, forças que são ainda mais poderosas e prevalentes em nossa sociedade contemporânea. A primeira força é a necessidade existencial. Maquiavel escreveu: a necessidade não tem lei, nem sequer lei moral. Mas precisamos compreender que a necessidade não se refere apenas à sobrevivência física, refere-se a qualquer situação onde nosso senso de identidade, segurança ou futuro está ameaçado. Nossa época criou formas de necessidade que nossos ancestrais jamais experimentaram. A necessidade de relevância em um mundo onde a atenção é moeda. A necessidade de sucesso visível em uma sociedade que mede valor através do desempenho. A necessidade de autenticidade em uma cultura que simultaneamente exige performance. É como pagar as contas com a alma. Todos os dias uma parte de quem você é trocada por aprovação, status ou pertencimento. Essas necessidades existenciais modernas são particularmente insidiosas porque se disfarçam de valores positivos. Você não está sendo ganancioso, está perseguindo seus sonhos. Você não está sendo manipulativo, está sendo estratégico. Você não está traindo princípios, está se adaptando à realidade.
O filósofo dinamarquês Kierkegaard já havia mapeado essa dinâmica no século XIX, quando escreveu sobre o desespero. Para Kierkegaard, o desespero não é apenas tristeza. É a condição existencial de não conseguir ser quem você aspira a ser, de estar preso em uma lacuna entre suas aspirações e sua realidade. Esse desespero existencial é o caldo de cultura, perfeito para a corrupção moral maquiavélica. Quando você sente que sua identidade desejada está ameaçada, quando você percebe que pode não alcançar a vida que sempre imaginou ter, seu cérebro entra em modo de sobrevivência. E no modo de sobrevivência, considerações morais tornam-se luxos que você pode não ser capaz de sustentar. A neurociência contemporânea confirma essa observação. Quando estamos sob estresse existencial, ameaças ao nosso status, identidade ou futuro, áreas do cérebro responsáveis pelo julgamento moral ficam literalmente menos ativas. Simultaneamente, áreas associadas com foco na sobrevivência tornam-se hiperativas. Em outras palavras, estresse existencial não apenas nos tenta a agir imoralmente, ele literalmente reconstrói nosso cérebro para tornar ações imorais mais prováveis. A segunda força que Maquiavel identificou é ainda mais sutil e perigosa. O medo de que outros descubram quem realmente somos por trás das máscaras que construímos. Todos nós vivemos com o terror secreto de sermos expostos como fraudulentos, como pessoas que não são tão competentes, virtuosas ou autênticas quanto aparentamos ser. Os psicólogos modernos chamam isso de síndrome do impostor. Mas Maquiavel compreendia que esse fenômeno vai muito além de insegurança profissional. É uma ansiedade existencial fundamental sobre a lacuna entre nossa persona pública e nossa realidade privada. Essa lacuna é inevitável porque todos nós, necessariamente, apresentamos versões editadas de nós mesmos ao mundo. Nós enfatizamos nossos sucessos e minimizamos nossos fracassos. Nós destacamos nossas virtudes e escondemos nossos vícios. Nós construímos narrativas coerentes sobre nossas vidas que omitem as contradições, dúvidas e momentos de compromisso moral que todos experimentamos. O problema surge quando essa curadoria se torna tão extensa que começamos a viver com medo constante de exposição. Quando investimos tanto em manter uma imagem específica, que qualquer ameaça a essa imagem se torna uma ameaça existencial. Nesse estado de paranoia defensiva, qualquer pessoa que ameace expor nossas inconsistências torna-se um inimigo que deve ser neutralizado. E aqui é onde a transformação moral se acelera dramaticamente, porque defender uma mentira frequentemente requer contar mentiras maiores, e proteger uma decepção frequentemente requer maiores decepções. Hannah Arendt, filósofa e teórica política alemã, observou que uma das características mais perturbadoras dos regimes totalitários é como eles transformam pessoas comuns em cúmplices através de pequenos compromissos que se acumulam ao longo do tempo. Cada pequena concessão moral torna a pessoa mais investida no sistema corrupto, porque admitir a corrupção significaria admitir sua própria cumplicidade. O mesmo mecanismo opera em escala individual. Cada pequena mentira que contamos para proteger nossa imagem nos torna mais investidos em manter essa mentira. Cada pequeno ato de hipocrisia nos torna mais defensivos sobre nossa integridade. Cada momento de compromisso moral nos torna mais propensos a comprometer novamente, porque admitir o compromisso seria admitir que não somos as pessoas que afirmamos ser. A terceira força que Maquiavel mapeou é talvez a mais universal e perigosa. A forma como o poder, mesmo quantidades pequenas de poder, transforma nossa psicologia de maneiras que frequentemente não reconhecemos. Lord Acton, um historiador britânico, famosamente observou que o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Mas pesquisas psicológicas modernas mostram que a corrupção começa muito antes do poder absoluto. Começa com quantidades triviais de poder ou influência. Estudos demonstram que mesmo pequenos aumentos em status ou autoridade podem alterar dramaticamente como as pessoas se comportam.
Pessoas em posições de ligeira autoridade tornam-se menos empáticas, mais propensas a estereotipar outros, mais inclinadas a levar crédito por sucessos de grupo e mais propensas a culpar outros por fracassos. Mas o insight mais perturbador é este: essas mudanças acontecem em grande parte inconscientemente. As pessoas não decidem se tornar menos empáticas quando ganham poder. Elas simplesmente se encontram naturalmente menos preocupadas com os sentimentos de outras pessoas. Elas não escolhem conscientemente levar mais crédito. Elas genuinamente acreditam que contribuíram mais para sucessos do que realmente fizeram. Essa natureza inconsciente da corrupção do poder é precisamente o que a torna tão perigosa. Se a corrupção fosse sempre consciente, poderíamos nos defender contra ela através de resistência consciente. Mas quando a corrupção opera abaixo do limiar da consciência, quando ela muda não apenas nosso comportamento, mas nossa percepção de nosso comportamento, torna-se extraordinariamente difícil resistir. O que torna a visão de Maquiavel tão poderosa é que ele não trata o mal como algo distante ou exclusivo de pessoas cruéis. Ele mostra que existem três forças que agem juntas e, pouco a pouco, empurram qualquer pessoa, até as mais bem-intencionadas, para caminhos sombrios: a necessidade de se sentir seguro, o medo de ser exposto e a tentação do poder. Essas três forças não atuam separadas. Elas se alimentam uma da outra, criando um ciclo perigoso. Primeiro, a insegurança nos faz buscar status, reconhecimento e poder. Achamos que isso vai nos proteger. Mas quanto mais temos, mais vulneráveis ficamos. Há mais a perder, mais gente de olho no que conquistamos e mais esforço para manter. Tudo de pé. Essa pressão nos deixa com medo de sermos desmascarados, de não sermos tão fortes ou bons quanto parecemos. E com esse medo, começamos a ceder moralmente. Tomamos decisões questionáveis só para manter o que conquistamos. Criamos segredos, justificamos nossas ações e nos tornamos mais defensivos e paranoicos. E assim, o ciclo recomeça. Insegurança, poder, medo, concessões morais, tudo se repete, só que com mais intensidade. Com o tempo, manter a própria ética parece um risco. Ser flexível moralmente passa a parecer necessário. Ser rígido, um perigo. E olhar para dentro com honestidade se torna algo assustador. No fim, Maquiavel nos entrega uma verdade difícil de engolir, mas impossível de ignorar. A diferença entre uma pessoa boa e uma pessoa má talvez não esteja no caráter, mas nas circunstâncias. Diante da combinação certa de pressões, medos e oportunidades, qualquer um pode mudar de forma tão profunda que assustaria até a versão atual de si mesmo. Então, confrontados com esse retrato sombrio da natureza humana, como respondemos? Como mantemos integridade em um mundo que parece projetado para corrompê-la? Como resistimos às forças que Maquiavel mapeou tão precisamente? A solução não está em fingir que está tudo bem, nem em pensar positivo, como se isso fosse nos proteger das nossas próprias fraquezas. Também não está em acreditar que somos diferentes dos outros, como se fôssemos imunes às tentações que qualquer ser humano enfrenta. E muito menos em desistir de tentar ser uma pessoa melhor, só porque sabemos que temos falhas. A saída está em algo que os filósofos da antiguidade já sabiam muito bem, mas que a nossa cultura de aparência e performance moral parece ter esquecido. A verdadeira força moral não vem de parecer perfeito, mas de fazer escolhas conscientes, mesmo sabendo que somos capazes de fazer o contrário. Sócrates dizia que uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Mas se queremos realmente nos entender, precisamos olhar não só para os nossos sonhos e valores, mas também para o lado mais difícil de enxergar. O lado que mente, trai, engana, se sabota e finge não ver o que está fazendo. Na prática, quem nunca parou para pensar sobre as situações em que seria capaz de agir mal? Provavelmente é quem mais corre o risco de fazer isso sem perceber. Porque ignorar nossas fragilidades não nos torna mais fortes, só nos deixa despreparados. Já quem se conhece profundamente, inclusive nas partes mais sombrias, tem mais chance de resistir quando a tentação aparece.
Uma forma prática de treinar isso é o que os antigos estoicos chamavam de visualização negativa. Eles imaginavam as coisas ruins que poderiam acontecer, não para atrair essas situações, mas para se fortalecer emocionalmente caso elas viessem. Podemos fazer o mesmo com nossa moral. Pensar com calma sobre quando e por que seríamos capazes de agir contra nossos valores. Isso não nos enfraquece, pelo contrário, nos prepara. Isso não quer dizer que precisamos viver com medo ou nos cobrando o tempo todo. Significa apenas desenvolver uma espécie de vigilância interior, uma capacidade de observar nossos próprios pensamentos, notar quando estamos nos enganando ou criando desculpas para atitudes erradas e, assim, termos a chance de fazer diferente. Carl Jung também falava muito sobre isso. Para ele, todos nós temos uma sombra, aquele lado da nossa personalidade que preferimos esconder. Ele dizia que quanto mais tentamos negar que temos esse lado, mais ele age por conta própria, sem controle. E quando isso acontece, podemos fazer coisas que nem reconhecemos em nós mesmos. Por isso, reconhecer nossa sombra não é aceitar ou justificar comportamentos ruins, mas sim entender que temos impulsos negativos e, a partir disso, escolher não agir segundo eles. Quem aceita sua capacidade para o erro está mais livre para escolher o caminho certo. Na prática, isso pode ser exercitado com perguntas simples e sinceras. Onde estou sendo falso comigo mesmo? O que estou tentando esconder? Estou me enganando para manter uma imagem? O que estou protegendo que, no fundo, deveria ser exposto? Jean-Paul Sartre, um filósofo existencialista, dizia que somos condenados a ser livres, ou seja, somos 100% responsáveis pelas nossas escolhas, mesmo quando estamos cercados por pressão, medo ou influência. Isso pode parecer duro, mas é também libertador, porque mostra que, mesmo em situações difíceis, ainda temos poder de decisão. Aplicando isso ao que falamos até aqui, mesmo quando sentimos necessidade, medo de exposição ou somos atraídos pelo poder, a escolha de como reagimos continua sendo nossa. Reconhecer que todos estão sujeitos a essas forças não é desculpa, é ponto de partida para fazer escolhas melhores. E numa época em que todo mundo tenta parecer perfeito nas redes sociais, talvez o maior ato de coragem seja ser sincero sobre nossas fraquezas, falhas e lutas internas. Imagine se, ao invés de esconder nossas dificuldades, usássemos elas para crescer, para nos conectar com os outros e criar relações mais reais. Ser transparente com o que vivemos por dentro cumpre várias funções. Primeiro, nos protege, porque quando somos honestos sobre nossas falhas, elas não podem ser usadas contra nós. Segundo, nos responsabiliza, porque ao admitir nossas tendências, nos tornamos mais conscientes delas. Terceiro, nos aproxima das pessoas de verdade, porque a autenticidade atrai autenticidade. Os estoicos também tinham uma prática chamada premeditatio malorum, imaginar os desafios futuros para se preparar melhor para eles. Podemos adaptar isso para a moral, refletir de vez em quando sobre quando poderíamos mentir, trair, manipular ou ir contra o que acreditamos. Isso não é pessimismo, é preparação. O segredo está em transformar esse exercício em um hábito saudável, não numa paranoia. A ideia é aumentar nossa clareza interna, identificar situações perigosas antes que elas nos engulam e construir estratégias para resistir. E aqui está um dos pontos mais poderosos de todo esse pensamento. A verdadeira força não vem de fingir que somos invencíveis, mas de admitir que somos vulneráveis. Quem reconhece suas fraquezas morais é muito mais difícil de ser manipulado, porque não vive na negação. Quem aceita que pode falhar, pode mudar. Quem se assume humano, se torna mais forte do que imagina. Maquiavel diria que isso é uma jogada inteligente. Eliminar os pontos onde os outros poderiam nos atacar. Jung chamaria de saúde mental, integrar o que somos de verdade. E Sartre chamaria de honestidade existencial, assumir a responsabilidade por quem somos e quem escolhemos ser. Por fim, é bom lembrar que manter a integridade moral
não precisa ser um esforço solitário. É muito mais fácil quando estamos cercados por pessoas que também buscam crescer, que preferem a verdade ao conforto e que se importam com a autenticidade mais do que com a aparência. Essas pessoas nos ajudam quando estamos prestes a cair, nos lembram de quem somos quando esquecemos e mostram que é possível viver com valores mesmo num mundo cheio de tentações. Elas não precisam concordar com tudo o que pensamos, mas precisam se importar com o que somos. A verdadeira força não está em parecer impecável, está em nos conhecermos por inteiro e, mesmo assim, escolher todos os dias agir com consciência. Em última análise, a maior contribuição de Maquiavel não foi nos ensinar a ser cruéis, foi nos forçar a ser honestos sobre nossa capacidade para a crueldade. Seus insights sobre poder, necessidade e psicologia humana permanecem relevantes, não porque fornecem um roteiro para manipulação, mas porque oferecem uma ferramenta diagnóstica para entender as forças que moldam o comportamento moral. Armados com essa compreensão, podemos fazer escolhas mais conscientes. Podemos reconhecer quando estamos sendo pressionados por necessidade existencial, movidos pelo medo de exposição ou corrompidos por pequenas quantidades de poder. Podemos notar quando estamos começando a racionalizar comportamento que conflita com nossos valores. Podemos nos pegar em momentos quando estamos escolhendo conveniência sobre princípio. Mais importante, podemos abandonar a fantasia perigosa de que falha moral é algo que acontece com outras pessoas, pessoas que são fundamentalmente diferentes de nós. Em vez disso, podemos abraçar uma compreensão mais madura. Integridade moral é escolha diária, feita com plena consciência de nossa capacidade para o contrário. Então aqui vai meu convite final. E se a gente começasse uma revolução silenciosa contra essa cultura que exige perfeição o tempo todo? Uma revolução feita de sinceridade, onde a gente possa ser verdadeiro sobre nossas contradições, dúvidas e fragilidades, onde a vulnerabilidade consciente vale mais do que bancar uma certeza forçada. Em vez de fingir que somos santos, vamos admitir que somos humanos gloriosamente imperfeitos, capazes tanto de grande bondade quanto de grande crueldade, e que nossa escolha consciente de tender para a bondade é precisamente o que nos torna dignos de respeito. Em vez de julgar outros por suas falhas morais, vamos reconhecer neles um reflexo de nossas próprias tentações não confessadas e usar essa empatia como fundação para crescimento mútuo. Em vez de buscar pureza moral impossível, vamos abraçar integridade possível, escolha consciente, momento a momento, de agir de acordo com nossos valores mais profundos, mesmo quando seria mais fácil, mais lucrativo ou mais conveniente fazer o contrário. Porque na análise final, a diferença entre uma pessoa boa e um monstro não é a ausência de impulsos sombrios. É a escolha consciente, repetida diariamente, de não agir com base neles. E no fim das contas, o poder dessa escolha sempre estará nas suas mãos. Se esse vídeo tocou alguma parte esquecida aí dentro, faça uma coisa. Não por mim, mas por você. Escreva nos comentários a frase efeito vilão. Escreva como um lembrete de que você não vai mais aceitar ser destruído aos poucos só para manter as aparências. Porque ninguém vira monstro de repente. Isso acontece toda vez que engolimos o que nos sufoca, que sorrimos quando deveríamos. Dizer basta. E se esse tipo de verdade fala com você, se quer continuar nessa jornada sem filtros, onde a psicologia é usada para acordar e não para iludir, se inscreva. Cada vídeo é um espelho, uma rachadura, uma chance de voltar para si antes de ser engolido pelo que te moldaram a ser. Agora fecha o vídeo, mas não fecha o que despertou. Caminhe com outros olhos, questione o que chamam de bondade e, principalmente, não se esqueça, o mundo não destrói monstros, ele os fabrica com o silêncio dos bons. Nos vemos quando a próxima máscara cair.